Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E temos como tema, para hoje, a violência baseada no género. E a convidada é a advogada Nocita Ceia. E juntos iremos analisar as consequências deste tipo legal de crime na sociedade moçambicana e as possíveis ações jurídicas a desencadear por quem sofre do mesmo. Doutora, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e desde já, doutora, gostaríamos que nos explicasse, bem como a todo o povo moçambicano, o que é isto de violência baseada no género? Até porque está atualmente a viver-se os 16 dias do ativismo sobre a violência praticada contra a rapariga e mulheres. Portanto, gostaríamos que elucidasse, explicasse, esclarecesse, doutora Nocita, o que é isto de violência baseada no género? Pois. Bom, muito obrigada desde já pelo convite. É uma honra muito grande para mim estar aqui e principalmente para abordar um tema que é bastante pertinente na nossa sociedade e no mundo, né, em geral. Bom, a violência baseada no gênero, assim, de um modo muito amplo, é a prática de qualquer ato de violência contra homens, mulheres, meninas, raparigas nesse caso e rapazes, atos esses que provoquem danos que sejam físicos, psicológicos, patrimoniais e sociais a esta mesma mulher, a este mesmo homem, à rapariga, assim como aos rapazes. Então, do modo geral, a violência baseada no género é justamente isto. E, de fato, nós estamos agora nos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género e aqui em Moçambique também está-se a desenvolver várias atividades, estão a ser desenvolvidas várias atividades no sentido de sensibilizar as comunidades, sensibilizar as pessoas e praticar atos, né, que chamem a consciência, que chamem a atenção inerente a essa temática da violência baseada no género. Doutora Nocita, tem havido um conceito muito, vamos lá, como é que podemos colocar isto? Muito confuso ou talvez errôneo sobre gênero. Talvez pudéssemos partir por aí. Muita gente faz confusão sobre isto e talvez elucidar, não é? Elucidar aos nossos telespectadores o que é isto de gênero, não é? O que é que significa gênero? Depois podemos seguir com não é? O tema de hoje, que é a violência baseada no gênero. Exato. Bom, do modo geral, gênero refere-se a todos nós, não é? Há quem entenda que refere-se somente aos rapazes ou então às raparigas, mas violência baseada no género e pode ser praticada contra todos nós, quer sejam homens ou rapazes, meninas ou raparigas e por aí em diante. Gênero refere-se também à condição sexual, não é? O sexo. Nesse caso, pode ser mulher, porque tem orientação sexual nesse sentido, pode ser homem, e por aí a discussão agora, inclusive a nível internacional, já é outra, porque também temos os heterossexuais e por aí em diante. Então, a questão do gênero refere-se mesmo a isso, à condição sexual da pessoa. Certo. Felizmente, no nosso ordenamento jurídico, ainda só temos esta, né? O masculino e feminino. Exato. Não é? Agora, sobre as outras, acredito que ainda não avançamos até aí. Bom, doutora, talvez continuar explicando a situação atual em Moçambique. Como está a situação da violência de género em Moçambique atualmente? Bom, atualmente a questão da violência baseada no género, nós temos estudos, né, que foram recentemente realizados e que nos indicam mais ou menos como é que está a situação atual do nosso país. Temos o estudo referente ao UNICEF 2021, que faz referência que 33% das mulheres sofrem de violência baseada no género, quer seja sexual ou física, não é? Temos também o relatório
da UN Mulheres, que faz referência que durante a pandemia para cá tivemos situações de uma subida muito grande de índice de violência. No entanto, tivemos uma baixa inerente às denúncias, não é? E também temos aqui um estudo que foi feito pela Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, que também faz referência que 60% das mulheres não conhecem os seus direitos, inerentes à violência baseada no género. Então, em Moçambique temos esta questão. Primeiro, é um índice muito grande, né, de violência baseada no género, e temos também a questão da falta de conhecimento dos próprios direitos pelas mulheres e pelos homens sobre a violência baseada no género. As pessoas não conhecem quais são os seus direitos e não conhecem também a questão inerente à proteção. Como é que se protegem, quais são as leis de proteção contra a violência baseada no género. Então, temos esta vertente atualmente aqui em Moçambique. Bom, talvez explicar como é que alguém se protege, como é que as pessoas se protegem, como é que a mulher e a rapariga se protegem sobre ou da violência baseada no género. Pois. Assim, de modo geral, em primeiro lugar, quando falamos de leis de proteção contra a violência baseada no género, aqui no nosso ordenamento jurídico ou aqui em Moçambique, em primeiro lugar temos as próprias leis, não é? Temos a Constituição da República de Moçambique, que no seu artigo 36, que versa sobre direitos, deveres e liberdades fundamentais, estabelece no seu artigo 36 o princípio da igualdade do género, não é? Diz que homens e mulheres são iguais perante a lei em todos os aspectos da sua vida, quer seja econômico, social, cultural e vida política. Então, nós temos este pilar que é bastante fundamental para nós, enquanto moçambicanos, que é a nossa Constituição da República, que faz referência à questão da igualdade de género. E depois temos também as próprias leis, leis sobre violência doméstica, regulamentos dos centros de atendimento integrado, temos políticas nacionais sobre gênero, que são leis que fazem referência ou então dão esta proteção, não é? Agora, em termos práticos, como é que a mulher se protege ou como é que o homem se protege? É através da denúncia, é através do conhecimento dessas leis, é através da procura de apoio, apoio, nesse caso, jurídico ou psicológico ou por aí em diante, dependendo de cada caso, não é? Então, em termos de proteção, nós temos, em primeiro lugar, as leis. São as leis que nos protegem contra atos de violência baseada no género. Portanto, se percebi bem, sendo violado um direito desta camada social, não é? Na verdade, até nem camada social como tal. Sendo violado um direito no âmbito do combate, deste combate, qualquer um pode procurar estas entidades e obter assistência, é isso? Exatamente. Nós temos a Lei Mãe. A Lei Mãe diz que todos nós somos iguais perante a lei, não é? Independentemente das questões políticas, sociais, econômicas e por aí em diante. Somos todos iguais perante a lei. E essa é a base fundamental. De tal forma que, em caso de violência, né, baseada no género, quer seja ato sexual, quer seja violência patrimonial, qualquer tipo de violência que é perpetrada, né, contra uma pessoa, esta pessoa tem sim o direito de denunciar esta violência. Tem o direito de recorrer a apoio jurídico, tem direito a recorrer às instituições disponíveis para atender, não é? E sem qualquer medo, sem qualquer desconforto, sem qualquer, digamos, não há nenhuma proibição, todo mundo tem esse direito de recorrer às instâncias competentes para poder denunciar atos de violência. Entretanto, quando analisadas as leis, acabamos tendo aqui uma espécie de um paradoxo. Exato. Por quê? Porque dissemos há bocado que a Constituição da República, exatamente no seu artigo 36, diz que
são todos iguais perante a lei, não é? Tanto os homens como as mulheres. No entanto, a lei parece ser um pouco, o legislador, quando da elaboração da lei que versa sobre a proteção dos direitos tanto da mulher como do homem, mas especificamente da mulher, ele parece ter sido um pouco sexista. Por exemplo, existem leis específicas para a proteção da mulher e da criança, mas não existem leis específicas para a proteção do homem. Não é? Tem alguma coisa a explicar-nos ou a dizer sobre isto? Sim, obviamente que tenho. Em relação a isto, há de ter visto que nós temos aqui uma lei, né, sobre violência doméstica praticada contra a mulher, não é? É o que vem aqui. No entanto, esta mesma lei aplica-se ao homem. Não obstante estar escrito aqui lei sobre violência praticada contra a mulher, a mesma lei aplica-se ao homem. Tanto é que faz referência aqui, não vejo aqui a disposição agora, mas o homem em igual circunstância, não é? De violência e por aí em diante, toda pessoa em igual circunstância que é declarada aqui na nossa lei, nesse caso sobre violência doméstica, tudo que é previsto aqui é praticado, é também aplicado ao homem em igual circunstância. Ou seja, se houve uma violência física, a mesma violência física que ocorre contra a mulher, se ocorrer contra o homem, este mesmo homem tem o mesmo direito de recorrer às instâncias jurídicas e, para tal, também usa a mesma legislação, não é? As mesmas leis aplicam-se aos homens e mulheres em igual circunstância. Mas, doutora, o homem parece estar em desvantagem. Por quê? Porque, pelo que eu percebo, esta aplicação é por injunção, é subsidiária. Não porque, isto é, o homem aproveita-se dela. Não porque ela tinha sido criada especificamente para proteger o homem. E acaba sendo um contraditório com o que a Constituição da República diz. Porque não era de ter-se criado uma lei especificamente de proteção ao homem, à semelhança dessa que foi criada. Até parece que o introito diz isso. Esta foi criada especificamente para a proteção da mulher. Temos igualmente a lei da proteção da violência contra menores. Quer dizer, não acha que deveria haver um desenvolvimento nesse sentido? Não necessariamente, porque na verdade nem é subsidiária, é aplicável mesmo, né? Aqui a disposição legal faz referência a isso, que aplica-se mesmo tanto à mulher quanto ao homem. Há de ter visto que, na verdade, a questão da violência baseada no gênero afeta, né, maioritariamente a mulher e a criança, não é? Então, é comum, ou então pode ter uma outra explicação, mas faz referência principalmente à mulher, porque esta que é geralmente a vítima. Esta que é a vítima, em condições não normais, mas a maior parte das vezes, a vítima contra a violência baseada no gênero tem sido a mulher. Temos homens, temos várias outras pessoas, mas a mulher, em especial, é que tem sido vítima contra a violência baseada no gênero. Então, as leis vêm mesmo para proteger esta mulher que tem sido vítima, né? Que é a maior vítima, né? da questão da violência baseada no gênero. E também não deixa do lado do homem. Tanto é que a mesma lei aplica-se ao homem também. Bom, há casos, há relatos, até porque já houve ou tem havido daquilo que são as estatísticas das entidades de combate à violência doméstica. Há um pico significativo de violências praticadas contra o homem. E eu acredito que a doutora, não sei se a doutora tem conhecimento disso. Atualmente tem havido, há um pico, há um crescimento, não é? Tem havido muita violência praticada contra o homem. Não sei se a doutora tem conhecimento disso. E será que
o tratamento que é dado ao homem é o mesmo que é dado à mulher quando este vai procurar assistência? Pode crer que sim. Na verdade, o que acontece é que nós temos conceitos, né, sociais, por exemplo, a questão da violência doméstica, a ter visto que, nos termos, se olharmos para as nossas comunidades, vê-se a violência doméstica como algo para a mulher, que acontece somente com a mulher, de tal forma que, inclusive, nem é visto como violência ou violação de direitos fundamentais. Olha-se mais como se fosse um problema privado de duas pessoas ou de uma certa família e por aí em diante. Quer dizer, a nível da nossa cultura, dos nossos hábitos, a ter visto que há muito disso. Olha-se a violência doméstica como se fosse algo praticado somente contra a mulher, mas não. Pratica-se também contra o homem. E o homem, tendo sido vítima de violência doméstica, também tem o mesmo direito que a mulher, que é de recorrer a instâncias jurídicas e fazer valer os seus direitos. Certo. Existem leis específicas que protegem a mulher? Consegue referir algumas só para conhecimento dos nossos telespectadores? Consegue dizer algumas que podem se recorrer a elas para proteção das mulheres? Sim, nós temos aqui, primeiro, a própria Constituição da República, temos também a Lei 29/2009, que é a Lei sobre Violência Doméstica. Esta lei define-se de forma muito ampla, né, a violência doméstica e estabelece medidas de proteção, né, para as próprias vítimas. O que é que se faz, como é que faz a denúncia, como é que deve fazer a denúncia, o passo a passo sobre como proceder. Temos também o Decreto 75/2020, que é um regulamento dos Centros de Atendimento Integrado. Neste regula-se a questão do apoio à própria vítima, né, de violência. A ter visto também que nesse dispositivo legal, não é a mulher não é a vítima, né, que usa essas ferramentas, mas sim as pessoas que atendem a vítima, não é? Porque é um centro de apoio, então tudo que a lei dispõe tem mesmo a ver com o apoio que se deve dar à própria vítima. Que, a título de exemplo, nós temos, no caso de denúncia, a questão inerente à confidencialidade, não é? Ao tratamento, ouvir primeiro a própria mulher, e temos que ser ouvintes, temos que ter a questão da confidencialidade. Ela tem que ter um espaço, ela ou ele, um espaço privado para poder fazer a sua denúncia, e ter certeza de que isso não vai se espalhar. Quer dizer, a questão da privacidade. Tem que ter um espaço privado onde ela se sinta confortável para fazer a sua denúncia. Isso é a título de exemplo. Temos também a Política Nacional de Gênero. A Política Nacional, esta já direciona a questão da implementação das estratégias para garantir a igualdade do próprio gênero, estratégias nacionais que têm a ver com as próprias políticas que são feitas, não é? Para a proteção da própria vítima em termos físicos, psicológicos, acesso à denúncia e apoio jurídico e por aí em diante. Então, esta Política Nacional de Gênero prevê várias disposições que têm a ver com a proteção, com o apoio jurídico, como aceder a isto, como é que tem que ser, o que é que se pretende com tudo isto. E temos também a questão da própria aplicação destas leis na prática, né? A sua aplicação não é tão fácil, não é? As leis, por acaso, são muito bem elaboradas, prevêem muita coisa boa, no entanto, a aplicação como tal não é muito fácil. Temos aqui, por exemplo, a lei da violência doméstica. Por que a aplicação não é fácil, doutora? Não é fácil. Temos vários fatores. Primeiro tem, por exemplo, a falta de recursos financeiros. Nós temos aqui esta estratégia nacional que prevê apoio às vítimas. No entanto, a operacionalização deste apoio nem sempre é fácil. Por quê? Porque tem que existir centros de apoio à própria vítima e serviços de saúde e segurança. E, no entanto, nem sempre esses centros têm disponível esses recursos todos, não é? Então, há necessidade embora a lei preveja isso, nem sempre na prática encontramos
estes centros de apoio. Por exemplo, o encaminhamento da vítima. Temos vítimas que precisam ser encaminhadas para certos centros para poderem ter proteção, não é? Porque foram vítimas, foram denunciar o caso, no entanto, têm medo de represárias na sua comunidade, ou então de serem vítimas novamente de violência e precisam ou procuram o apoio, que é um sítio onde possam estar por um período, não é? Até que o processo de segmento. Então, se não existem esses centros integrados de apoio e tudo mais, ela acaba ficando vulnerável. Então, a questão da falta de recursos financeiros também limita a aplicação prática dessa lei, que a lei prevê, no entanto, na prática nem sempre é possível. Temos também a questão da própria resistência cultural. Ou seja, embora a lei preveja a questão da denúncia, por causa da resistência cultural, as vítimas nem sempre denunciam. O que é isto de resistência cultural, doutor? A resistência cultural tem muito a ver com o medo de represárias, por exemplo. Tem a ver com a questão de pensar que não, eu sou mulher, para o meu casamento, tudo mais, eu sou nem ser submissa, estou abaixo do homem. Então, ele tem que fazer valer a sua ou masculinidade ou por aí em diante. Então, tem essa resistência. A mulher não vê aquilo que o homem pratica como um ato de violência, como tal. Vê como algo privado, algo entre eles, não é? Que nem sequer precisa de interferência de ninguém. Mas, no entanto, está a sofrer e está a ser vítima de violência baseada no gênero. E pelo que a lei diz, a violência doméstica, não é? Uhum. É um dos tipos de violações. A violência doméstica, ela já não é de cunho particular. A violência doméstica é pública, é um crime público, assim que se diz. E qualquer um que tome conhecimento, até um vizinho, pode denunciar, não é? E isto não tem contribuído para o aumento de denúncias e também a diminuição da prática deste crime? Contribui de alguma forma, no entanto, há necessidade ainda de adotarmos uma cultura de denúncia, não é? Porque, não obstante a lei prever isso, que é um crime público, as pessoas ainda não têm cultura de denúncia. De tal forma que é normal ter ao redor ou na vizinhança alguém que sofre violência doméstica ou alguém que sofre de outro tipo de violência, porque são vários, e, no entanto, as pessoas assistem e não denunciam. Por quê? Porque olham como se fosse um assunto privado, um assunto que não temos que nos meter lá, mas, na verdade, não. Isto é violação dos direitos fundamentais da própria pessoa, não é? Então, há necessidade de adotarmos uma cultura de denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar o caso, desde o momento que tenha informação básica, o que aconteceu, o violador, os dados do violador, os dados da própria vítima, o local, a hora, essa é a informação básica. E a denúncia pode ser feita tanto através de um telefonema, seja na esquadra próxima ou através de sentinelas. Tem várias formas de fazer a denúncia. Isto é, as denúncias podem ser anónimas. Exatamente, podem ser e são flexíveis. Pode ser através do telefone, pode ser através de um e-mail ou de uma mensagem. Não precisa ir pessoalmente à esquadra fazer a denúncia. Se tem um contato da esquadra próxima, faz a denúncia, não é? E as nossas instituições, ou as esquadras, ou as entidades responsáveis por combater isto, elas fazem-se presentes sempre que há uma denúncia, elas aproximam e procuram saber o que aconteceu e como, e ajudam, e tem casos de situações desta onde houve uma denúncia e as entidades apareceram e houve um seguimento do processo e chegou o perpetrador a ser criminalmente responsabilizado? Exato, temos vários casos desses, vários casos. Nós agora estamos, nos 16 dias de ativismo, e uma das coisas que se fez foi, durante essas atividades, a questão do relatório. Tivemos um relatório, tivemos troca de informações, de experiências, e nós temos aqui um projeto que é promovendo a participação e a liderança das mulheres, jovens e raparigas no processo de paz e recuperação em Moçambique. Nós acompanhamos um relatório que foi feito, e eu tenho aqui comigo, que faz referência ao trabalho que está a ser feito a nível das comunidades. Aqui são
Cabo Delgado, em Ancoabe, Chiúri, Doutora Nocita, sim. Vou pedir para que não perca o seu fio de pensamento. Vamos, neste instante, obedecer o nosso intervalo e voltamos dentro de instantes. E a doutora Nocita nos explicará sobre que barreiras culturais dificultam a luta contra a violência baseada no género. Até já. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Notícia Ceia é nossa convidada e é advogada. E nesta segunda parte iremos analisar os desafios culturais, concretamente sobre que barreiras culturais dificultam a luta contra a violência baseada no género. Doutora Nocita, estávamos a falar sobre as denúncias, sobre os resultados das denúncias. Esta tem sido suficientes para dissuadir esta prática. A doutora dizia que sim, tem surtido efeitos e tem experiência de casos ou situações em que houve denúncia e realmente houve uma resolução e as partes até conseguiram voltar a conviver em harmonia e o lar restituiu-se. É isso? Sim, temos vários casos, na verdade, de processos de sucesso, né, que as vítimas denunciaram e tiveram um acompanhamento a todos os níveis, e isto com apoio também da própria ordem, através dos seus advogados, que estão associados a vários projetos sobre violência baseada no género. E eu falava aqui de um dos casos, não de forma muito específica, mas de um projeto que está a ser realizado, que está a ser implementado a nível de vários distritos, né, da zona norte e centro, nesse caso em Cabo Delgado, Chiúri, Nampula, Maconta, Sofala, Xeringoma, Xibabava, Nhamatanda, Manica, Baroi. O que nós temos lá? Nós temos lá sentinelas da paz. Sentinelas da paz são pessoas defensoras dos direitos humanos e do género, né? Elas são o ouvido e, ao mesmo tempo, os olhos da comunidade, não é? Então, fazem uma ligação entre a comunidade e o governo. E de que forma fazem? Através da prestação de apoio, não é? Elas, na verdade, avaliam as denúncias de conflito sobre violência baseada no género, o que está a acontecer, defendem os interesses das mulheres, negociam mediações de conflitos, dão apoio psicológico e fazem um acompanhamento desde a denúncia, desde o acompanhamento inerente à própria denúncia, o próprio apoio psicológico, o encaminhamento do caso para a ordem, ou então para os advogados, ou então para outras instâncias. Então, costumam ser este olho, este ouvido entre a comunidade, de ligação entre a comunidade e o próprio governo. Isto para facilitar o próprio acesso à justiça, porque existem comunidades recônditas que nem sempre é possível as pessoas terem possibilidade de chegar à cidade, onde tem esquadras, ou então locais onde tem possibilidade de fazer uma queixa ou uma denúncia, então acaba sofrendo violência e termina por lá. No entanto, através das sentinelas de paz, e as sentinelas fazem-se às comunidades, através dessas sentinelas as pessoas têm este apoio nas questões inerentes à violência. E
temos tido vários casos que foram encaminhados, foram julgados e tudo correu como devia ser. Os perpetradores da violência foram condenados e sancionados, não é? Então temos vários casos desses, vários casos mesmo. E é de louvar, é de louvar. Agora, relativamente aos desafios culturais, nós temos o desafio inerente às próprias normas sociais. Não obstante a lei determinar que somos iguais perante a lei e por aí em diante, nós temos normas que dizem que não, a mulher, por exemplo, é inferior ao homem, mas são normas culturais e não estabelecidas no nosso ordenamento jurídico, não é? Então, são essas normas que acabam criando um desafio muito grande na questão inerente à violência. Temos também a questão da estigmatização das próprias vítimas. Tem vítimas que têm medo ou vergonha, né, de fazer uma denúncia. Exatamente. E tem medo de quê? Muitas das vezes de represárias, serem mal vistas. Então temos tido esses desafios culturais que são barreiras que dificultam de grande forma, né, a luta contra a violência baseada no género. Doutora, esta atuação das sentinelas, elas em si não sofrem represálias nessas comunidades? Não é um trabalho um pouco arriscado saber que as sentinelas, embora seja um exercício, uma atividade de extrema importância. Isto não se pode tirar mérito, até porque as sentinelas, analisada a explicação trazida pela doutora, tem uma atuação de criar paz, não é? Tem um objetivo de harmonizar os lares, acima de tudo. Até porque só de saber-se que existe alguém que está à escuta, e caso nós discutamos, ou eu discuta com minha esposa, este vai me denunciar. De uma certa forma, faz com que haja paz nessa comunidade. Mas agora, fica o desafio. Não é um risco para não se torna um risco para estes sentinelas, este trabalho por eles exercido? Torna-se bastante, mas é um trabalho que elas fazem por convicção mesmo, de que embora exista esse risco, embora exista essa dificuldade ou esta barreira de serem vistas, né, a nível das comunidades como inimigos ou inimigas, elas estão convictas de que o certo é seguir a lei, o certo é denunciar casos de violência, o certo é que qualquer violência contra uma determinada pessoa é violação dos seus direitos fundamentais, é violação dos direitos humanos e por via disso não desistem. Não é? Quando há situações dessas, às vezes existe uma troca, uma sentinela passa para o outro lado, ou então faz uma denúncia também, dependendo do nível de ameaça que sofre, dependendo do tipo de ato, né, que é praticado contra essa sentinela. Ela também recebe proteção por parte das próprias instâncias jurídicas, por parte da própria, do programa em si. Temos lá advogados, temos lá magistrados, temos um grupo, não é? Composto por vários intervenientes do setor jurídico. Então, elas também recebem este apoio, não é? Que elas precisam como meio de proteção contra a própria comunidade quando vê a própria sentinela como um inimigo. Então, é basicamente isto. Bom, agora, há uma necessidade de alguma formação? É preciso que o sentinela tenha alguma formação, tenha um grau de instrução, ou qualquer um pode ser? É importante, sim, que tenha um grau de instrução. Claro, uma instrução muito básica. Qualquer um pode ser, passam por formações, obviamente, e formações que são também necessárias para poder fazer o acompanhamento dos próprios casos e por aí em diante. Então, uma das formações é mesmo essa introdução sobre o que é violência baseada no género, que é para poder perceber
queremos defender as mulheres, queremos defender os homens, queremos disseminar uma certa informação sobre a paz, sobre a necessidade de se viver sem violência. No entanto, como é que se faz isso? E se eu tiver que denunciar, se eu presenciar uma situação de violência, como é que se encaminha e por aí em diante? Então, as sentinelas também têm esta componente de serem informadas para poderem fazer o melhor acompanhamento dos casos e poderem também fazer o acompanhamento das próprias vítimas. Por exemplo, a nível da denúncia, né, o ato de denúncia, nos termos da lei, aqui faz referência que há necessidade de identificação completa da vítima e da pessoa agressora. A sentinela geralmente tem ali um documento, não é? Onde faz o preenchimento, quando lhe procuram, quando presencia algo do gênero inerente à violência, faz ali a identificação completa da própria vítima e da pessoa agressora, faz ali a situação familiar ou amorosa, qual é o grau existente entre essas pessoas que tiveram uma situação de violência entre elas, e a descrição das próprias circunstâncias, o que aconteceu, quando é que aconteceu, que tipo de violência sofreu e por aí em diante. Depois tem os antecedentes, se já foi vítima anteriormente de violência doméstica ou nem por isso, ou que tipo de violência sofreu, de um ato sexual, alguma coisa do gênero. Então vê-se também a questão dos antecedentes, se já praticou antes e por aí em diante. Certo, doutora. Porque a nossa sociedade é uma sociedade em crescimento, há desafios. Exato. Isto é um facto. E os desafios são inerentes a várias situações que por vezes são alheias a nós como cidadãos. Quais são os desafios que as mulheres concretamente enfrentam na luta contra a violência baseada no gênero? Um dos grandes desafios é mesmo inerente à questão da estigmatização. Isto é um ato muito comum. As mulheres têm medo de denunciar os casos, acabam sendo vítimas muitas das vezes da violência e muitas das vezes também porque não conhecem os seus direitos, não é? Não conhecem os seus direitos, daí a necessidade de continuarmos a fazermos campanhas de sensibilização, daí a necessidade de continuarmos a fazer também as formações sobre o empoderamento da própria mulher e também informar sobre o papel do homem, não é, na nossa sociedade. Eles podem ser aliados nesta luta contra a violência baseada no gênero, podem ser uma voz, né, que se levanta contra esses atos e podem ser também incluídos em programas educativos e por aí em diante, que promovam essencialmente a igualdade de gênero. Então, muitas das vezes as barreiras que se encontram são inerentes mesmo a questões culturais, aquelas normas que vigoram a nível das nossas comunidades, onde nós assistimos atos de violência e não são vistos, esses atos não são entendidos como violência, são simplesmente vistos como algo que acontece e é normal, até porque a mulher é inferior ao homem, até porque a criança, por exemplo, temos casos de casamentos prematuros, até porque a criança, pronto, está ali, já não tem o que fazer, tem que se ocupar e entendem fazer um casamento, quer dizer, então são essas questões mesmo sociais e culturais que muitas das vezes têm sido um obstáculo. As nossas leis estão muito bem elaboradas, no entanto, ainda temos esse desafio que é mesmo ligado à questão cultural. Portanto, podemos assumir que este é um desafio educacional. Exatamente. Exato. Agora, como a educação pode ajudar a prevenir a violência de gênero? A educação pode ajudar, por exemplo, as meninas ou as mulheres ou as pessoas no seu todo devem conhecer quais são os seus direitos, não é? Nós temos aqui a questão do próprio atendimento. Aqui diz referência que a mulher deve ser informada sobre os seus direitos. Em primeiro lugar, quais são os direitos que ela tem? Ela tem o direito de ser livre de qualquer tipo de violência, não é? Quer seja a violência física, a violência patrimonial, violência social, violência política, tem que ser livre. Ninguém tem o direito de violar esse seu direito fundamental, que é o direito à vida,
que é direitos sexuais, sexo-reprodutivos e por aí em diante. Isto é um direito. Então, as mulheres, em particular, devem ser consciencializadas sobre os seus direitos. Devem também ter consciência sobre a questão das mudanças culturais, não é? Tem que se moldar as atitudes das pessoas, se for possível, desde a infância. Introduzir a nível das escolas programas que também atendam à questão da violência baseada no género, de modo que as pessoas cresçam com outra cultura, com outro entendimento sobre o que é isto, não é? Com respeito à própria mulher, com respeito aos próprios direitos das pessoas e por aí em diante. Temos também a questão da participação em programas de consciencialização para os homens. Os homens também devem ser incluídos nesta conversa, né? Nos programas que promovem a igualdade de género. É importante também que os homens sejam influenciadores dos outros homens, não é? Nessa questão da violência baseada no género, tem que ser uma boa influência. O doutor também tem que ser uma boa influência. Há quem, por exemplo, presencia atos de violência, entende que não, é um assunto deles. Não é um assunto deles. Nós podemos influenciar positivamente para dar a entender que aquilo é um ato de violência e é um crime. E é punido nos termos da lei. Inclusive, a nossa Constituição, que é a lei-mãe, estabelece igualdade entre nós. Então, ninguém tem o direito de violar o direito do outro. Desculpa cortar. Sim. Aí é onde existe a controvérsia. Por quê? A doutora diz, claro, acaba de dizer que os homens devem ser consciencializados sobre a necessidade de serem influentes para esta mudança. Sim. Mas a doutora não fala das mulheres. A doutora não fala da necessidade das mulheres também serem consciencializadas sobre esta necessidade de serem influenciadoras, porque há casos em que são elas a praticarem a violência, doutora. É verdade. Portanto, é aí onde começa a confusão sobre o que é isto de violência baseada no género. É por isso que muita gente não acredita talvez não seja bem isso, mas ainda tem dúvidas sobre isto e acredita que isto seja apenas praticado de homem, ou quando é praticado de homem para mulher. Então, talvez seja uma oportunidade para a doutora Nócita também elucidar, esclarecer, não é? Ao telespectador que não. A violência não é só quando é sobre o homem contra a mulher, mas também vice-versa, e há casos gritantes. Eu disse há bocado e anteriormente que as mulheres têm sido perpetradoras deste crime de forma gritante ultimamente. Pois. Que dizer sobre isso, doutora? Sim, eu dizia logo no início que, na verdade, a estatística dizem-nos que a mulher é a maior vítima, né? Tem sido a maior vítima de violência baseada no gênero, e por via disso, obviamente, olha-se mais para a questão da mulher de modo a acabar com essa questão da violência, porque ela tem sido a maior vítima, mas não é a única. Os homens também são vítimas de violência baseada no gênero. E por conta disso também devem ser consciencializados, e esta é uma luta de todos. Esta é uma luta de todos, não só de mulheres, não só de meninas, rapazes, é uma luta de todos nós. Né? Com maior enfoque, obviamente, para a mulher e a criança, porque são as maiores vítimas de violência baseada no gênero. No entanto, não são juntos, todos nós somos vítimas, e em caso de praticar-se algo do gênero contra qualquer de nós, todos nós temos direitos, e os nossos direitos são iguais. A mesma lei doméstica, esta violência doméstica, por exemplo, que é usada para mim, mulher, o homem também tem o direito de ir fazer a denúncia, de denunciar, e vai ter um atendimento também, ou tem o direito também a um atendimento adequado. O atendimento, o que seria? Ser informado sobre os seus direitos. Ninguém tem que violar os seus direitos. Ser prestado um atendimento urgente, né, pelas unidades policiais e sanitárias e outras, que é para quê? Para proteger a sua privacidade. Se falarmos, por exemplo, de atos de violência sexual, muitas das vezes são as mulheres que têm sofrido esse tipo de violência. Então, a questão de atendimento urgente
muitas das vezes, acontece muitas das vezes em prol da mulher e da criança. No entanto, os homens também são vítimas. E sendo vítimas, devem, obviamente, denunciar os casos e não se colocarem numa situação de acharem que a questão da violência baseada no gênero não lhes afeta. Não. Também fazem parte, isto tanto homens, tanto mulheres, tanto rapazes, assim como raparigas, todos nós, em caso de violação dos seus direitos, deve, obviamente, denunciar. Iniciativas, doutora. É possível citar algumas iniciativas que fazem diferença na luta contra a violência baseada no género? Sim, nós temos várias iniciativas que são, por exemplo, temos os centros de atendimento integrado. Conforme eu já havia dito antes, os centros de atendimento integrado têm sido uma componente muito crucial nesta luta contra a violência baseada no género, na medida em que lá as pessoas, as vítimas em particular, encontram um suporte psicológico, médico, jurídico e por aí em diante. Então, e ao mesmo tempo, esses centros facilitam o acesso à justiça, a esses serviços todos. Então, temos centros integrados. Quando a pessoa vai a este centro, facilmente encontra lá tudo junto, tanto os médicos, é encaminhado para a questão jurídica, quando é necessário, é encaminhado para a questão médica, quando é necessário, e é encaminhado para a questão psicológica ou para este acompanhamento psicológico, sempre que se mostrar necessário. Então, temos a questão dos centros integrados, que são uma iniciativa muito boa e muito necessária e que não pode faltar porque desempenham um papel muito fundamental. Temos também campanhas comunitárias e escolares. Também é uma iniciativa muito boa e é bastante eficaz na promoção dos direitos, não é? Direito à denúncia, por exemplo. Essas campanhas que correm nas escolas, as crianças saem com conhecimento dessa informação toda e conseguem passar para os seus pais, ainda que eles sejam pessoas que já não vão à escola, ainda que sejam irmãos ou vizinhos. Então, esta é uma conversa que, quando é tida a nível de casa também, acaba sendo uma iniciativa muito boa. A campanha acontece na escola, no entanto, passa para casa através desta comunicação. Temos também parcerias com organizações internacionais. Essas organizações internacionais acabam ampliando a questão dos serviços de apoio às vítimas através do desenvolvimento de várias atividades que fazem. E acabam também apoiando a questão do acesso à justiça, acesso à assistência jurídica e psicológica das próprias vítimas. Eu dizia que falava há pouco tempo de um projeto. Esse é um projeto, é um consórcio, tem lá organizações internacionais, organizações nacionais e estão numa luta contra a violência baseada no género. Então, temos várias iniciativas e essas iniciativas todas visam acabar com a questão da violência baseada no género. E os impactos, doutora? Quais têm sido os impactos ou os efeitos da violência de género nas vítimas e nas suas famílias? Muito bem. Bom, em termos de impactos, nós temos impactos bastante negativos, tanto para as vítimas, assim como familiares das vítimas ou pessoas que convivem com as próprias vítimas. Temos desde a questão do problemas psicológicos, psicossociais, temos a questão além dos transtornos, né, psicológicos, temos também a questão da saúde, a própria saúde emocional da vítima, temos a questão acabam desenvolvendo por via disso várias outras doenças ligadas a questões emocionais, quer seja estresse, quer seja ansiedade, transtornos pós-traumáticos. Então, temos várias situações que nos levam São várias situações que acabam desenvolvendo várias patologias. Sim, várias patologias por consequência dessas violências que são praticadas contra seja a mulher ou homem ou crianças em função E apoios, doutora? Apoios. Que suporte está disponível para as vítimas de violência baseada no género em Moçambique? Bom, em Moçambique, em primeiro lugar, nós temos a nossa lei e esta mesma lei já inclui ou determina o apoio psicológico e médico, não é? A vítima tem que ter esse acompanhamento psicológico e médico,
E as pessoas são encaminhadas tanto para hospitais, assim como nos hospitais têm acesso a psicólogos e por aí em diante. Nós também temos o apoio jurídico, as vítimas têm acesso a serviços jurídicos gratuitos, não é? De modo que façam a denúncia e tenham um acompanhamento do caso específico até as últimas instâncias, que seria nesse caso a condenação ou a sanção ao violador. Temos também abrigos temporários, embora se calhar não em todo lado, mas temos abrigos temporários que são zonas de alojamento, né, às vítimas, aquelas que sentem que não podem voltar, por exemplo, para casa porque não estão em condições, porque podem sofrer algum tipo de violência e por aí em diante. Então, temos esta forma de apoio. Certo, doutora. Esperança para o futuro, doutora. Quais são as esperanças para o futuro em relação à violência baseada no género em Moçambique? Bom, para o futuro, o que se espera, em primeiro lugar, é a aplicação efetiva da lei. Quando se faz referência à aplicação efetiva da lei, referimos-nos a ter acesso a todos os direitos e a tudo aquilo que a lei já determina. Quando se fala de apoio, a pessoa tem que ter, de fato, acesso e ter apoio que precisa. Quando se fala, por exemplo, de centros integrados, a pessoa tem que ter acesso a esses centros. Então, é importante que os mesmos centros estejam em vários pontos, né, do país, porque é normal que existam em certos pontos e em outros não. E quando não existem em outros, significa que há uma limitação aqui da aplicação da própria lei. Então, em primeiro lugar, é a aplicação efetiva da lei. Quando se fala nisso, também fala-se da urgência do processo. Quando eu faço uma denúncia, é importante que a pessoa que me atende esteja devidamente capacitada para lidar com a questão da violência baseada no gênero, sob pena de eu fazer uma denúncia e levar muito tempo, por exemplo, não é? Levar muito tempo, o encaminhamento ser lento, ou então, se calhar até o processo eu não perceber como é que está a andar, ou não saber o que aconteceu. Não. A lei já determina que a pessoa tem que ter um tratamento específico quando o assunto é violência baseada no gênero. Então, a minha esperança para o futuro é que efetivamente exista uma aplicação devida da própria lei. Espero também uma educação contínua. Nós precisamos de formação contínua. Formação dos nossos próprios profissionais. Qualquer profissional que lida com a questão de violência baseada no gênero tem que estar devidamente capacitado para poder responder à demanda, sob pena até de colocar a própria vítima em risco. Quando se fala de privacidade, quando se fala de confidencialidade e por aí em diante. Então, nós somos chamados também a estarmos devidamente capacitados. Mas essa educação não é só para nós, a própria sociedade em geral. Não é? Tem que continuar a ser sensibilizada, a ser educada sobre esta matéria e, acima de tudo, para garantir uma mudança cultural. Essa cultura de achar que a violência que é praticada a nível de uma casa é um assunto privado, não pode ser. Não, pode ser sim tratado de forma adequada nos termos legalmente estabelecidos, mas para tal é importante que as pessoas tenham conhecimento, não é? Então, isso parte da própria educação. E se a educação for de base, a partir da infância, a partir das escolas e por aí em diante, melhor ainda, porque vamos criar uma sociedade devidamente ciente, não é? Com uma cultura, por exemplo, de denúncia. Vai ser anormal, nessa altura, ver alguém a bater noutra pessoa, recorrentemente, inclusive, na sua casa, quer dizer, ouvimos todas as noites, no entanto, não fazemos nada, não temos cultura de denúncia, achamos que aquilo é um assunto entre eles, mas não. Há necessidade de denunciar, até porque a lei já diz que aquele é um crime público. Tem que saber a circunstância, quem que praticou, quando é que praticou e denunciar o caso. Não é? Então, a minha esperança é essa, a aplicação efetiva da lei, a educação contínua e também a mudança cultural. Muito obrigado, doutora Nócita. Questões pertinentes para a construção de um Estado consciente sobre aquilo que são os direitos, não só dos homens, mas também das mulheres e das crianças. Tivemos como convidada a doutora Notícia Ceia, a acérrima defensora dos direitos humanos, junto à Ordem dos Advogados de Moçambique. Uma vez mais, muito obrigado, doutora Nócita. Muito obrigado também aos nossos telespectadores e informar que podem acompanhar o nosso programa no pacote Laína 450 da TV Cabo, pelas plataformas digitais Instagram, YouTube, Facebook
e voltamos numa próxima oportunidade. Até já.